Fala, meu povo, um ótimo dia para todo mundo. Tô chegando com o primeiro conteúdo nesta quinta-feira aqui no canal do Lessa, mais tarde do que o normal, rotina um pouco diferente em meio a esse período de férias, data FIFA também, mas sem informação você não fica aqui no canal do Lessa, vocês sabem disso. Tô sempre me esforçando para deixar você muito bem informado por aqui. Ontem a gente falou muito sobre a lesão do Riquelme e eu apurei mais o detalhe, é que o lance que o Riquelme se lesionou, só para dar mais uma atualizada em relação a isso, foi muito parecido com aquele lance que o André sofreu a lesão contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, que ele vai dar o chute, meio que a perna dele vai pro lado, né? E aí acaba ocasionando numa lesão de ligamento colateral medial. Então, por isso, na hora gerou uma preocupação muito grande em relação à gravidade, mas dos males o menor, como dissemos ontem. Pelo menos não é um caso cirúrgico. O Riquelme, inclusive, fez um post nas redes sociais afirmando que vai ficar parado por até 3 meses. Né? A gente torce para que esse prazo seja menor. Com o Alexander foi assim, tinha uma previsão de pelo menos 2 meses, ele, com um mês e um pouquinho ele já estava voltando. Isso depende muito da recuperação de jogador para jogador. Mas, Deus quiser, vai dar tudo certo aí com o Riquelme e ele vai voltar bem aí para reforçar o Fluminense o quanto antes. Vamos falar sobre... Vou começar esse vídeo aqui falando sobre um negócio que realmente me irrita muito. A gente passa boa parte do ano, por diversos motivos e situações, criticando a CBF. Né? Que a CBF trata o futebol brasileiro muitas vezes com amadorismo, falta com respeito com clubes, seus torcedores, desrespeita em muitos momentos o estatuto do torcedor, fora uma série de outras bizarrices que acontecem ao longo do ano. E aí, olha só o que aconteceu. Para surpresa de absolutamente ninguém, Edinaldo Rodrigues será candidato único à eleição à presidência da CBF. O mandato que iria de março de 2026 até março de 2030. O atual mandatário foi o único a registrar a chapa, tendo o apoio de 26 federações estaduais, também não surpreende absolutamente ninguém, mais a do Distrito Federal, além de 13 clubes da Série A e outros 13 da Série B. O prazo para a candidatura se encerrou nesta quarta-feira. Denominada por um futebol mais inclusivo e sem discriminação de qualquer natureza, a chapa tem, além de Edinaldo, aí cita aqui os vice-presidentes, lembrando que em dezembro do ano passado, como cita aqui a matéria do GE, o atacante Ronaldo se declarou candidato à presidência, porém semana passada ele desistiu por falta de apoio das federações. Ninguém quis se reunir com o Ronaldo. E ele precisava disso para lançar uma candidatura, que é necessário ter pelo menos 4 federações e 4 clubes da Série A. O Ronaldo não conseguiu 4 clubes da Série A, que se negaram a conversar com ele, evidentemente, pelos motivos óbvios. Ninguém quer se comprometer. Só para lembrar como funciona aqui o colegiado da CBF, são 26 federações estaduais, mais Distrito Federal, que tem voto com peso 3, as federações com peso 3, o cara domina as federações. Ele tem o apoio de todas as federações, que são beneficiadas com esse sistema. E por isso, o Campeonato Carioca nunca acaba, ou não é reduzido, os estaduais nunca acabam, não são reduzidos, porque é uma exigência das federações estaduais para manter esse apoio que vai sempre eleger o presidente da CBF. É peso 3 o voto das federações. Depois, 20 clubes da Série A com peso 2 e pelos 20 clubes da Série B, que tem peso 1. Meus amigos, como diria Paulo Henrique Ganso, é o sistema, né? E o sistema a gente sabe que é foda. Eu, por muitas vezes, escutei algumas pessoas chamarem o Edinaldo de incompetente. Dirigentes de clubes se revoltando com posturas, atitudes do Edinaldo. A mais recente, por exemplo, o sorteio da Copa do Brasil, que foi feito uma semana antes dos jogos, porque ele queria apresentar uma reforma na CBF. Por vezes, ou por muitas, colocando interesses particulares à frente de interesses importantes para clubes, para seus torcedores. E vários dirigentes já reclamaram disso. O que os caras fazem na hora? Vão lá e declaram apoio. Eu não sei o posicionamento do Fluminense, se o Fluminense teve posicionamento, tá? O Fluminense não se manifestou sobre isso, pelo menos pelo que eu pude ver. Mas aí, a Leila Pereira, outra crítica de tantos e tantos momentos, a Leila Pereira manifestou
apoio ao Edinaldo Rodrigues. A Leila, que eu já elogiei aqui recentemente por posicionamentos, e não anula, isso não anula outros posicionamentos recentes que ela teve. Ela declarou apoio ao Edinaldo por entender que um dos problemas enfrentados pela CBF nos últimos anos é a falta de estabilidade. E dessa forma, a permanência do Edinaldo pode acalmar os ânimos, pode levar a CBF por esse caminho. E a CBF também, olha só, John Textor, o dono do Botafogo, que já veio publicamente fazer críticas pesadas à CBF, em relação, principalmente naquela época da denúncia ali de manipulação de resultados e tal. Pois é, John Textor. Ele divulgou nota oficial. Diz aqui um trecho. Entendi que ele não é um homem que eu desafiei publicamente no passado, durante nossas dificuldades de 2023. Olha, que surpresa. Na verdade, ele também se importa profundamente com uma série de questões que são extremamente importantes para o Botafogo. E ontem tivemos uma conversa maravilhosa sobre como trabalhar juntos para enfrentar essas questões. Eu estava lendo esse trecho, está na matéria aqui do... Quem publicou essa matéria aqui? O UOL. Com a nota oficial do Textor. Então a gente perde tempo se revoltando, a gente perde tempo ficando puto da vida, porque muitas vezes a gente acha que o Fluminense é prejudicado nisso, naquilo. E os outros torcedores, não estou falando só do Fluminense não, né? Os outros torcedores também, torcedores desses clubes, né? Que manifestaram apoio ao Edinaldo. A gente clama por mudança, a gente clama por algo mais justo, a gente clama por pessoas competentes que possam levar o futebol brasileiro para o caminho certo, com ideias coerentes, com ideias que condizem com a era do futebol moderno, com a necessidade de mudanças estruturais para melhorar a estrutura do nosso futebol. Mas, infelizmente, o que se vê é Edinaldo Rodrigues como candidato único ao cargo de presidente da CBF, a entidade que comanda o futebol do Brasil. Ninguém tem coragem de desafiar o cara, porque ele vai nos bastidores e lima qualquer possibilidade disso acontecer. É assim que as coisas funcionam aqui. Então, quando as merdas acontecerem, lembre-se disso. Porque a gente fica aqui que nem um idiota, um otário, babaca, gritando, ficando puto. E por trás, nos bastidores, o que acontece é isso aí, é um conluio. O Edinaldo é um dos presidentes mais incompetentes que já passaram na história da CBF. Já tiveram outros com situações piores. Vocês sabem o que eu estou falando em relação à corrupção. Mas era um dos caras mais incompetentes que passaram pela CBF. E eu falo isso depois de conversar e volta e meia conversar com pessoas que estão diariamente nesses bastidores e conhecem e sabem disso. Tá aí, vai ser eleito e depois poderá ser reeleito na CBF, sem qualquer adversário que tenha capacidade, força política para desafiá-lo, porque é simplesmente inviável. Esse é o futebol brasileiro, essa é a CBF. Dificílima, que é ficar tanto tempo num clube e ter que se reinventar, e reinventar times dentro do clube. E isso que a gente está elogiando no Felipe Luiz, que é esse respeito máximo à cultura futebolística do clube. O Abel chegou no Palmeiras sabendo a letra do hino. O Abel chegou no Palmeiras sabendo a história do Palmeiras. Ele teve 2 dias para se preparar. Ele veio lá da Grécia sabendo. Isso conta, gente. Isso conta. Defesa que ninguém passa. Foi a primeira coisa que ele fez. Então, quem está na arquibancada percebe que aquele é o seu time. E eu estou falando isso para falar do vice-campeão carioca. O Mano não entendeu o que é o Fluminense. O Mano chegou, tirou o Fluminense de uma situação muito difícil, ok, ponto para o Mano, mas o Mano não entendeu o que é o Fluminense. Como o Diniz entendeu, como o Abel Braga entendeu. E, aliás, assim, o Fluminense hoje foi muito covarde, fez um jogo muito covarde, precisava fazer 2 gols, 1 para levar para os pênaltis, 2 se quisesse ser campeão, e jogou como se tivesse a vantagem da derrota simples. Então, o Fluminense foi muito mal, muito mal. Eu acho que se o estadual é o campeonato que faz ajustes no time para a temporada, o Mano tem que sair agora. O Fluminense tem que tirar o Mano agora. Obrigada pelos serviços prestados.
Hã? Ele entra muito em confronto com a torcida também, que não é necessário, né, nesse Isso ele momento. faz isso ele faz em todos os times que ele vai. Ele briga no mano a mano com quem está atrás dele, né? Mas não é isso. Eu acho que os relacionamentos têm fim, né? Eu acho que esse esgotou. O do Abel com o Palmeiras não esgotou. O Abel tá lá tentando reinventar o time. Agora, queria lembrar uma outra coisa, Renato. E, assim, pedir ajuda de Vasco e Botafogo, né, gente? Porque se não é o Fluminense, o Flamengo é hexa hoje. 2021, Flamengo. 22 e 23, Fluminense. Jogos maravilhosos, sobrou. Exato. Então, então, assim, gente, precisamos de ajuda, senão o Flamengo vai... Porque uma coisa é você ser octa, quando tem só um outro time considerado grande, né? Como no Rio Grande do Sul ou em Minas. A outra é ter um time como o Flamengo que vai ficar hexa. Então não dá. O Botafogo e o Vasco precisam chegar junto aí. PVC, é o momento de sair? É agora? Não, eu não acho, e a diretoria do Fluminense não acha também. Porque a direção do Fluminense entende que teve uma mudança de processos ali dentro, de mudança de time e de administração do vestiário também. O Mano respeita o Cano, respeita muito o Cano. O Cano pode ter ficado bravo porque saiu as 2 vezes, e o Cano voltou a jogar melhor esse ano, porque ele está em condição física ideal. Mas tem momentos em que o Mano quer um jogador que se movimente mais, que abra um espaço diferente. O Mano tem uma definição deliciosa sobre os centroavantes, que são muitos centroavantes argentinos que puxam a bola para o segundo pau, porque a bola vai chegar lá e ele vai fazer o gol. E às vezes ele quer o cara que faça o facão ao contrário, para puxar a defesa para o primeiro pau, porque alguém vai fazer o gol atrás dele. O que eu acho que aconteceu foi que o Flamengo não deixou o Fluminense jogar. Porque o Flamengo é muito melhor que o Fluminense. E o Fluminense sabe que o Flamengo é muito superior ao Fluminense hoje. Ele não conseguiu jogar. Ele tentou fazer... Uma coisa que o Mano queria fazer era devolver o Arias para a direita para tirar o Alexandro. Fazer o Alexandro circular e tentar usar o corredor. E não conseguiu fazer isso. Porque o Flamengo foi muito mais inteligente. O Flamengo não deixa jogar. Então eu não acho que foi o Fluminense que se acovardou, na minha opinião. Foi o Flamengo que não deixou o Fluminense ter coragem. Bom, vamos lá. Em relação ao comentário da Mili, dizendo que a hora de trocar agora, porque o Mano tem que sair. A gente sabe que, eu sei que tem muita gente que é a favor da saída do Mano, que nunca gostou, na verdade, do trabalho do Mano. E eu pelo menos venho pontuando que, já falei sobre isso aqui esse ano passado, esse ano na realidade totalmente diferente do ano passado. Ano passado ele teve méritos, chegou num momento muito difícil e salvou, e foi muito importante, foi determinante para salvar o time do rebaixamento. Para mim é ponto pacífico, na minha opinião. Esse ano é diferente, esse ano o Fluminense tem um elenco melhor. Também, de novo, na minha opinião, tem jogadores mais fortes, jogadores mais jovens, e dali tem que sair um time. Estou dizendo um time para ganhar tudo, mas um time que possa competir, que possa fazer um jogo decente, um jogo muito melhor do que vem fazendo. Esses jogos contra o Flamengo, e aí eu não concordo totalmente com o PVC, o Flamengo foi muito bem, é um time muito forte, todo mundo sabe disso. Mas vocês vão ver jogos, muito em breve, de times que vão competir contra o Flamengo. Pode até perder, mas vão jogar. Vão fazer gol, vão ter uma postura diferente. Tem a ver sim com a qualidade do adversário, mas tem a ver sim, com toda certeza, com a mentalidade de um time que entra em campo primeiro pensando em se defender. E depois ver o que acontece. E aí quando você tem que mudar a chave, tem que ir pra cima, tem que pressionar, tem que criar, tem que ter coragem para pressionar um adversário dessa qualidade, você não faz. Porque você não está habituado a fazer aquilo. Porque a mente do treinador, do jogador, não está voltada para aquilo. Diferente de quando era com o Diniz, que é um estilo totalmente diferente. Eu não vejo mérito, nem demérito ou mais mérito em estilo X ou Y. O importante é que você seja bom naquilo que você faz. Se você joga com a marcação, um bloco mais baixo, joga no contra-ataque e tem competência para fazer essa transição com qualidade, eu não tenho nada contra. Nada contra. Desde que você consiga fazer isso. E desde que você tenha um repertório mínimo para quando tiver numa situação de adversidade, conseguir sair daquilo. E o Fluminense hoje não apresenta esse repertório. E aí caberá à diretoria do Fluminense decidir. Não vai demitir agora, esse é fato, não vai demitir. Ele vai ter rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, vem Sul-Americana, e só, creio eu, depois de uma sequência ruim de resultados, com problema no vestiário, só isso que pode fazer
neste momento, acredito num curto prazo, a direção do Fluminense tomar essa decisão. Enquanto isso, ele ainda vai ter tempo, por isso também que o PVC citou, uma transformação, uma mudança de elenco, e a diretoria entende que é necessário dar esse tempo para fazer o trabalho evoluir. Se vai ou não, eu não sei. E aí não é nem uma opinião, isso é informação, isso é fato. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos, mas ainda é muito pouco daquilo que a gente espera do Fluminense, e o Mano com certeza vai ser cobrado se essa evolução, principalmente evolução ofensiva, não acontecer. Pessoal, um rápido recado aqui da Food Fanatics, porque chegaram outras camisas por lá, camisas personalizadas que você vai encontrar na Food Fanatics com preços muito, mas muito abaixo. Tem a camisa desse ano, 2025, você vê ali personalizado com o nome do Arias, R$ 389,90. Mas tem camisa do ano passado, camisa branca, R$ 289. 2023, camisa aqui, ó, R$ 139,90. Só R$ 139. Pô, mas essa camisa aqui, por exemplo, você... 2023, mas às vezes você não comprou na época e acha bonita a camisa e pode adquirir por R$ 139,90. É esse preço? Não. Se você utilizar o cupom Jornada 10, você tem 10% de desconto. Se você pagar no Pix, tem mais 10% de desconto. Olha só a diferença que isso faz no preço final. Camisa feminina aqui também saindo a 139, a camisa masculina, camisa 3, saindo por 2024, né? Por R$200, também personalizada, e você pode personalizar lá no site da Food Fanatics. Até faca para você fazer seu churrasco, tem lá, olha só, faca personalizada aqui no Fluminense, coisa linda para você incrementar aí a sua área de churrasco. Então vai lá na Food Fanatics, tem muitas ofertas, diariamente está chegando coisa nova, está chegando novidade, e sempre utilizando o cupom Jornada 10 e pagando, se possível, no Pix, você vai ter aí pelo menos 20% de desconto na sua compra. Corre lá e utilize o cupom Jornada 10. Bom, ontem eu trouxe a informação aqui para vocês, na verdade uma coluna que foi publicada pelo jornalista Diogo Dantas, lá do Jornal o Globo, informando que grande parte do grupo Tricolor de Coração rompeu relações com o presidente Mário Bittencourt devido à ausência de explicações, à ausência de transparência sobre esse processo da SAF. E isso teria deixado o Mário mais isolado, ou isso seria um fator dificultador para a aprovação da SAF no Fluminense. Foi basicamente um resumo da coluna que foi publicada ontem no Jornal o Globo. E aí eu fui apurar e conversei com algumas pessoas, e o grupo Tricolor de Coração divulgou um comunicado rebatendo a coluna publicada pelo Diogo Dantas e explicando a situação, inclusive reforçando que segue apoiando o presidente Mário Bittencourt, inclusive nesse processo da SAF. Eu vou ler só um trecho aqui para vocês, até para não ficar muito grande, mas ontem, como eu falei sobre isso, eles publicaram uma nota, então jornalisticamente é o correto a se fazer, apresentar a versão do outro lado. E a versão do Grupo Tricolor de Coração, que é um grupo que foi fundado lá em 2025, afirma que, desde então, vem desempenhando papel relevante no debate sobre os destinos do Fluminense. Desde 2019, mantém seu apoio à gestão Mário Bittencourt por compreender que sua condução é a mais adequada para os desafios administrativos do clube. Esse entendimento se consolidou desde a sua primeira candidatura em 2016 e permanece inalterado. Nas últimas semanas, divergências internas levaram à divisão de parte do grupo, com uma minoria que ainda detém acesso ao site e a determinadas redes sociais da associação, realizando publicações sem prévia deliberação do colegiado, à margem dos procedimentos que historicamente orientam a tomada de decisões. Essas manifestações não refletem o posicionamento institucional da entidade, tendo sido feitas sem anuência da maioria dos seus integrantes. Então, o que eu apurei foi que o grupo tem mais ou menos ali, no máximo 30 pessoas, e cerca de 4 ou 5 deixaram o grupo. E isso eu falei ontem, nos bastidores estão organizando ali um grupo político, uma oposição, que já, inclusive, houve manifestação no Maracanã através de panfletagem, contra a SAF, contra a implementação da SAF no Fluminense. Batendo muito, principalmente nessa questão. E uma das justificativas apresentadas por esse grupo, e citadas na coluna do Diogo Dantas, é que o Fluminense tem xerém. E aí, eu até esqueci de citar esse argumento no vídeo anterior. Para você conseguir, de fato, elaborar uma candidatura
e convencer os torcedores e ter capacidade para enfrentar a gestão Mário Bittencourt, não vai ser com esses argumentos. Né? Argumentos que o Fluminense tem xerém. O Fluminense sempre teve xerém. E a dívida continua aumentando. Porque tem que vender jogador para pagar dívida, para manter o clube. Então não adianta você ter xerém se você tem que obrigatoriamente fazer jogador, coisa que a atual gestão já falou várias vezes, o Mário já falou em várias entrevistas coletivas, você tem necessidade de fazer jogador para vender. Porque não tem outra forma de manter o clube saudável diante das dívidas e desafios que tem pela frente. Então o xerém por si só não resolve a questão. É óbvio que não resolve. Não é suficiente. Não dá. Principalmente no futebol que hoje é extremamente caro, com jogadores recebendo salários altíssimos, com transferências altíssimas. Então é completamente fora da realidade. Então só estou trazendo isso para vocês para passar aqui o que realmente aconteceu. O grupo ele não rompeu com a atual gestão. Na verdade, uma pequena parte desse grupo saiu, deixou enfim, provavelmente vai se juntar a outro grupo que vai ser uma oposição em relação a essa questão da SAF. Só para esclarecer, a gente está entrando ainda no momento, estamos em março, mas vamos entrar cada vez mais aqui em diante numa era política que vai nortear as eleições que vão acontecer, a eleição que vai acontecer ao longo do ano, até o final do ano, e também todo esse processo aí de SAF. Valeu, pessoal. É isso. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto. Conto com o apoio de vocês. Não se esqueça. A gente vai falando e assim que tivermos mais notícias, a gente volta por aqui. Um abraço.